Van Kleber, bom dia, bem-vindo, muito bom tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, Daniel. Muito bom também estar por aqui. Um abraço forte aí a toda a nossa audiência, os colegas de bancada, a você. Vamos que vamos, tem bastante coisa acontecendo no cenário internacional, mas envolvendo o Brasil, né? Também, antes do trem sair, né? Está na estação hoje? Olha, para quem é fã de Harry Potter, eu estou na estação de King's Cross. Então, o pessoal que gosta da obra Harry Potter aí vai reconhecer onde eu estou. Muito bem. Bom, começando já que você mencionou aí o que está acontecendo no Brasil e que está repercutindo mundo afora, né? O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aprovou medidas que bloquearam bens de 2 brasileiros, 3 empresas brasileiras e uma portuguesa também, aí na Europa, por supostos envolvimentos com uma rede de lavagem de dinheiro do PCC. Quais detalhes você traz para a gente sobre essa medida do governo norte-americano? Bom, Daniel, essa é a notícia, né? Conforme você reportou para a gente. Mas nós precisamos ir um pouco mais, né, ir além da notícia. No comunicado do Departamento de Tesouro, né, no site da OFAC, naquele comunicado que eles soltam para a imprensa, eles colocam o PCC como a maior organização criminosa do nosso hemisfério. Ou seja, maior até mesmo que o cartel do Los Soles, que era comandado pelo regime venezuelano. O cartel de Los Soles levou à captura de Nicolás Maduro no começo do ano. Agora, nós temos um documento oficial do governo americano dizendo que o PCC, inclusive, é maior do que o cartel do Los Soles. Essa é a primeira informação, Daniel, que a gente precisa ressaltar muito aqui para a nossa audiência. E o segundo ponto do detalhe do comunicado do site da UFAC é o seguinte: eles acusam o PCC de estar usando a rede financeira americana para lavar dinheiro. Isso é de uma gravidade imensa. Então, esses dois pontos aqui que se destacam nesse comunicado do site da UFAC, né? Esse documento oficial, então, sobre essas sanções aplicadas a essas 3 empresas brasileiras, uma empresa portuguesa e 2 cidadãos brasileiros. Agora, o que a gente precisa ter em mente aqui, Daniel? Estamos apenas no começo. Essa é a primeira medida efetiva da justiça americana pós-classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso envolve diretamente o nosso país. Isso significa que os agentes federais americanos estão trabalhando nessa questão. Desde o dia 5 de junho, qualquer investigação relacionada ao PCC ou ao Comando Vermelho, ela tem prioridade para as agências federais americanas. Inclusive, as sanções de ontem são fruto do trabalho já de 3 agências, não é, envolvidas aí nessas investigações. Ou seja, esses agentes têm mais recursos federais, eles têm mais pessoal para trabalhar, além da prioridade, como eu mencionei. A nota triste, lamentável, talvez aqui, mas que demonstra talvez como as coisas estão no Brasil neste momento é a seguinte: nós estamos muito acostumados com notícias referentes à classificação, a sanções como essas em países do Oriente Médio, Iraque, Síria, volta e meia Jordânia, Paquistão. O Brasil entrou para essa lista agora, né, de países que têm ali uma organização terrorista e agora membros próximos a essa organização sendo sancionados. Outro ponto bastante importante, Daniel, e aí eu devolvo para você. As instituições financeiras do Brasil, leia-se, bancos, precisam estar muito atentos agora, porque se os nossos bancos fizerem alguma transação financeira para essas 3 empresas sancionadas aí no Brasil e também para essas 2 pessoas, as instituições financeiras correm o risco de ser sancionadas também. Então, muito cuidado, porque se no Brasil parte do establishment brasileiro está tentando desvencilhar essas empresas do PCC, para os americanos a decisão já foi tomada. Então, não importa se o governo brasileiro, as autoridades brasileiras não vejam uma conexão direta dessas 3 empresas com o PCC ou com o Comando Vermelho. O governo americano, a justiça americana já fez essa investigação e para eles isso já é um fato consumado. Então, isso também acende um alerta nas instituições financeiras, em todos os bancos que operam no território nacional. Daniel.
A Leila Macedo diz que esse daqui é o grande momento do Jornal da Oeste, primeira edição, porque ela gosta muito de ouvir o Lorde Ivan e aprende muito sobre geopolítica. Então, um abraço para você, Leila Macedo. Obrigado aí pela sua mensagem, pela sua participação. Também considero um dos momentos mais importantes do nosso dia, quando a gente ouve o Ivan Kleber, também porque a gente consegue reunir aqui nosso time de analistas de política para trazer outros pontos para a nossa conversa. Marcelo Suano daqui a pouquinho vai trazer um questionamento, a Guta Pini também. Mas agora eu vou trazer para o nosso bate-papo aqui, para a nossa conversa sobre os assuntos internacionais, a Berenice Leite, para fazer aquela conexão Brasília-Londres. Diga, Berenice. Bom dia, Ivan. Beijo para a Leila também, que está aí na audiência, né? Para todos que estão nos acompanhando. Ivan, já que a conexão é Brasília-Londres, queria saber sobre a deputada, ex-deputada Carla Zambelli, porque ontem nós acompanhamos, né, a Justiça italiana anulou uma decisão que havia autorizado a extradição da ex-parlamentar em relação à condenação pelo caso da arma. Então, Ivan, por que a Justiça tomou essa decisão, né? Qual foi o embasamento? E você acredita que ainda há alguma chance dessa extradição acontecer? Bom dia, Berenice. Um bom dia de trabalho para você aí em Brasília. Olha, foi mais uma vitória da defesa da Carla Zambelli na Itália e uma derrota do sistema judiciário brasileiro como um todo. Para começar, esse caso não deveria nem estar lá na Suprema Corte italiana, mas ele foi parar lá e a Suprema Corte, então, decidiu anular, não é? Como você bem disse, esse julgamento que já havia autorizado a extradição da Carla Zambelli e ordenou um novo julgamento em uma corte diferente. A Suprema Corte italiana, que seria o equivalente à Suprema Corte italiana, não é? Atendeu um pedido do que seria o equivalente à PGR italiana para anulação deste caso. Veja bem, a gente sabe que, neste caso específico, o ministro relator aí no Brasil é o Gilmar Mendes. Só que o sistema judiciário, mais precisamente o STF do Brasil, ele está com uma imagem tão arranhada no exterior, e nesse caso específico da Itália, foram cometidos tantos erros, né? No caso Carla Zambelli, que a Suprema Corte italiana ela não quis nem entrar nessa questão e já devolveu para uma instância inferior, quase que como dizendo, olha, anulem tudo isso e deixem a Carla Zambelli viver em paz na Itália. A gente não pode esquecer, a Carla Zambelli é uma cidadã italiana. Então o Pier Emilio, advogado, o Dr. Pier Emilio, advogado da Carla Zambelli, fez uma defesa extraordinária, tanto lá em maio como agora também. Ele tem muitos argumentos e vale lembrar, não é, que a própria Suprema Corte lá em maio, em uma decisão sempre do caso Carla Zambelli sobre extradição, já considerou ali elementos suficientes de imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Como a corte é a mesma, olha só como que a Suprema Corte do Brasil está sendo vista, pelo menos na Itália. Ou seja, não existe mais essa separação entre os juízes, ou seja, a sensação que eles têm é de que os juízes agem em conjunto, quando não deveria ser desta maneira, né? Existe também uma leitura de que o ministro Gilmar Mendes, ele meio que atropelou os procedimentos, entrou em contato direto com a Suprema Corte italiana. Olha, não são assim que as coisas funcionam, mesmo em um sistema judicial italiano que tem uma certa ideologia de esquerda também, não tanto quanto no Brasil, mas também é dominado por uma certa ideologia de esquerda, existem certos limites que não podem ser ultrapassados. E no caso da Carla Zambelli, eles ultrapassaram todos os limites. O mais grave, na minha opinião, Berenice, e aí eu devolvo aqui para os colegas, é o seguinte: em maio, o ministro Alexandre de Moraes pediu para que o Itamaraty começasse o processo de extradição da Carla Zambelli, sendo que ela ainda tinha recursos, ela ainda poderia recorrer, não é, da decisão da Suprema Corte italiana. A Suprema Corte sequer tinha ainda revelado ali qual seria a sua decisão e o ministro já pediu para o Itamaraty começar um processo de extradição. Em um país onde se respeita o Estado Democrático de Direito, isso é inadmissível. E eu acredito que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes pode sim ter dado um argumento muito forte para a defesa da Zambelli, para mostrar como que o processo ele não está correndo da maneira que deveria no Brasil. Olha, a Carla Zambelli está muito próxima de se livrar de todas as questões relacionadas à extradição no Brasil e ela poderá viver uma vida, se Deus quiser, tranquila lá na Itália como cidadã livre e como cidadã
italiana. Daniel, devolvo para você. Esse é o tema da nossa enquete aqui no chat, no canal oficial da Revista Oeste no YouTube. A nossa pergunta é: a decisão da justiça italiana que rejeitou a extradição de Carla Zambelli revela: a justiça da Itália também falha? 5%. A ação ainda pode ter reviravolta? 4%. Justiça é só fora do Brasil? 19%. Ou o mundo descobriu a ditadura do Supremo Tribunal Federal? 72%. Se você está chegando por aqui agora e ainda não deixou aí o seu voto, fique à vontade, a sua participação é sempre muito bem-vinda e também pode manifestar a sua opinião com total liberdade por meio do nosso chat. O Marcelo Suano se junta a nós aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, e vai trazer mais um ponto para a nossa conversa contigo. Bom dia, Suano, bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os colegas de bancada, a todos que nos acompanham, esse pessoal maravilhoso da Oeste. Ivan, vamos fazer uma viagem, você vai ser um paraquedista, vai cair agora no Peru. Tá? E nós estamos verificando que lá já está definido, já sabe quem vai ser. Não, viu, Marcelo? Não. Eu vou para o país, Peru. Vamos deixar específico isso. Eu falei Peru, não Peru. Mas continua. Continuando, lá já está definido que é a presidente da República. Ok, ela é virtual ainda, porque ainda será a oficialização, vai ser esta semana, o que se prevê. E ela fez algumas declarações que são bem interessantes. Uma delas é que ela vai fazer uma espécie de governo de reconciliação ou de unidade. Mas nós temos um país dividido que, curiosamente, aquele que está opositor a ela é muito vinculado a uma extrema esquerda que não aceita como normal qualquer coisa que não seja aquilo que eles falam. Esse é um ponto essencial. E já declarou que não vai reconhecer o governo. Além disso, as pessoas têm o hábito de falar o seguinte, que alguns analistas, que o Peru é um exemplo de democracia sem partidos. Era uma coisa nova, ou seja, um modelo de sistema curioso, porque os partidos lá não têm serventia ou funcionalidade, exceto que seja para o processo eleitoral. Como que você avalia esse discurso, a probabilidade e a tendência de continuar os embates entre a nova presidente da República e essa oposição que já está dizendo que não quer reconhecer? Bom, bom dia, Marcelo. É sempre uma alegria estar aqui com você. Olha só, a Keiko Fujimori, de fato, ela tem uma missão árdua aí no país, no Peru, porque é um país muito estável. A gente teve 9 presidentes em 10 anos. É um país onde o narcotráfico também opera, não é? Mas qual é a diferença da Keiko Fujimori para os presidentes que passaram? Ela será uma governante de centro-direita e agora nós temos algo chamado Escudo das Américas, que está sendo testado e, por enquanto, está sendo aprovado. Na Colômbia também, a esquerda flertou com a possibilidade de não reconhecer o resultado das eleições. Bastou um telefonema do secretário Rubio e a presença de um senador americano em Bogotá que a esquerda reconheceu o resultado daquelas eleições. Então, ela conta com este apoio americano. E por apoio, eu não estou falando de interferência direta ou de envio de dinheiro, ó, tá aqui o dinheiro, faz o que quer. Não é bem assim, não. Estou falando de inteligência, de prisão de criminosos, ou seja, um apoio ideológico também. O exemplo está em El Salvador. Vamos relembrar como era Salvador quando o Bukele sumiu, e olha El Salvador agora, um país que era considerado pobre, esquecido, hoje é um dos que está mais ajudando a Venezuela. A Keiko Fujimori não tem o perfil do Bukele. Ela, como você disse, vai tentar formar um governo de coalizão nacional em todo o país, e ela conta, então, com este apoio americano. Quando ela olha para os vizinhos também, ela não está isolada. O presidente da Bolívia é de direita, se Deus quiser, em breve, o presidente do Brasil também será de direita, Colômbia, Venezuela, agora a gente tem essa contenção aí com a administração Trump. Então, se ela conseguir formar um governo e permanecer no poder, fazendo as reformas que o país necessita, ela tem grandes chances de sucesso. Outro ponto a favor da Keiko Fujimori, e aqui talvez seja até um recado para os brasileiros. A Keiko Fujimori terá um congresso de centro-direita alinhado ideologicamente com ela. Então, muitas vezes, não basta o voto para presidente, você tem que ter o voto ali, né, para deputado, senador, que é extremamente importante. Então, ela terá um congresso que vai dialogar com a agenda dela e também esse apoio do Escudo das Américas. Sobre o reconhecimento oficial, senhor Marcelo, estima-se que de hoje para amanhã venha esse reconhecimento da Comissão Nacional Eleitoral Peruana como consagrando de uma vez por todas a Keiko Fujimori
como presidente eleito. Depois dessa confirmação oficial, o Roberto Sanches, do partido Juntos pelo Peru, pretende denunciar internacionalmente algumas fraudes que teriam ocorrido com o voto dos eleitores peruanos que vivem fora do Peru. Isso não vai ter sucesso. Ele está fazendo isso mais para jogar para a base dele, porque ele quer tentar provocar o caos no país, coisa que, na minha opinião, ele não vai conseguir. E como que eu sei disso? Porque na Bolívia tentaram e ali também. Bastou a intervenção americana através do Escudo das Américas com outros 17 países para a normalidade voltar ao país. E eu acredito que o cenário vai ser muito semelhante ali no país andino. Daniel, devolvo para você. O Guta Pini, dividindo a tela comigo e com o Ivan Kleber agora, do Peru, para onde a gente vai agora? Agora nós vamos para a China. Bom dia, Ivan. Sempre muito bom tê-lo conosco. Olha, aqui no Brasil a gente tem algumas autoridades que já declararam uma admiração pelo regime chinês e agora esse regime entrou em vigor ontem, uma lei que proíbe atos que minem a unidade étnica na China, o que comprometam, que criem divisões aí étnicas no país. E essa legislação também obriga os pais a orientarem os seus filhos a amarem o partido chinês e o povo chinês. Conta para nós um pouco mais dessa história, Ivan. Bom dia, Guta. Olha, a gente quase que se segura para não dar risada para quando a gente lê. Eu estava escutando aqui você trazendo essa notícia, mas é muito séria. Inclusive, eu recomendo à nossa audiência que leia uma matéria que está já publicada na Revista Oeste sobre este assunto, não é? E a gente chega no ponto em que o regime chinês quer forçar os pais, né, a ensinarem a ideologia do comunismo e a defesa do Partido Comunista Chinês aos filhos. Essa não é a primeira vez que o Partido Comunista Chinês toma uma decisão como essa. Em algumas localidades da China, nós temos a substituição de símbolos religiosos oficiais, né, da igreja, enfim, e também dos evangélicos, por símbolos do Partido Comunista Chinês. Aqui nós temos um ataque frontal à religião e à família. O diálogo entre pai para filho deve ser um diálogo do núcleo familiar. O Estado não tem que se intrometer na conversa do pai com o filho, mas aqui o Estado se intromete porque ele sabe que as duas maiores instituições que podem derrubar o Partido Comunista Chinês, o poder deles na China, é justamente a religião, não é bem uma instituição, mas, né, e a família, a unidade familiar. O Xi Jinping, em certa medida, está copiando o que já foi feito na Coreia do Norte. Sobre essas questões étnicas, o que acontece, a gente precisa aqui falar com a comunidade uigure na China, é muito triste. Eu convido a nossa audiência a procurar na playlist aqui da Revista Oeste, o programa de Leste a Oeste. Nós já reportamos isso com documentos, com análise de como a comunidade uigure, que é uma minoria muçulmana, é perseguida na China. O Bernardo Kister aqui trouxe relatos de uma doutrinação e de uma lavagem cerebral para que eles deixem de ser muçulmanos e não acreditem em nenhum Deus e apenas acreditem no Partido Comunista Chinês. Toda essa ação vai justamente na linha do que o Xi Jinping, Guta, disse há uns 3 anos atrás. O socialismo chinês seria aquele que imperaria em todo o mundo. Será que é esse modelo de socialista chinês que nós queremos levar para o nosso querido Brasil, que é um país tão cristão? Fica o questionamento e a sociedade civil precisa saber das intenções das nossas autoridades.